Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo eu vou comentar a leitura de Ilíada de Homero. Comentarei do canto 5 ao canto 9. E se você quiser ver os comentários da leitura do canto 1 ao canto 4, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um vídeo onde eu comento a leitura dos 4 primeiros cantos de Ilíada. O canto 5 começa na mesma cena de batalha em que tinha terminado o canto 4. Aqui os gregos vão tomando uma vantagem nessa batalha, nessa luta. Vão derrubando vários troianos, liderados por Agamenon, liderados por Ulisses, liderados por Ajax. Vão derrubando vários troianos. Mas aqui, Homero vai pegar um outro personagem grego e vai dar a ele o protagonismo do canto, que é o Diomedes. Diomedes é chamado também de Títida, ou filho de Tideu. Diomedes vai avançando e derrubando vários troianos. Vendo aquilo, reaparece um personagem lá do canto 4, o Pândaro. Pândaro é aquele arqueiro que, a pedido de Atena, da deusa Atena, ele lança uma flecha e atinge o Menelau. Essa flecha ela reinicia a guerra, o confronto. E aí ele começa exatamente aqui, no canto 5. O confronto vai e o Diomedes vai avançando e derrubando vários troianos. Até que o Pândaro vê aquilo, pega uma nova flecha e atira e consegue acertar o Diomedes, mas não um ferimento mortal. Diomedes, então, desesperado, tenta arrancar aquela seta e pede a deusa Atenas ajuda. Atenas vem e o atende. Ela diz a ele que ele vai ser capaz de ver os deuses e que é até capaz de ferir os deuses, mas não faça isso. A única deusa que ele pode ferir é a deusa Afrodite. Então Atenas sai. Revigorado e com novo ânimo, o Diomedes parte para cima dos troianos, feito um leão ferido, e vai derrubando vários deles. Vendo aquilo, Enéas tenta fazer alguma coisa. Ele pega seu carro de guerra e vai até o Pândaro. Coloca o Pândaro no carro e os dois juntos vão ao encontro do Diomedes. O Pândaro então pega uma lança e arremessa para tentar matar Diomedes. Não consegue. O Diomedes pega a lança e contra-ataca. Lança essa lança na cabeça do Pândaro, matando o Pândaro ali mesmo. O Homero descreve essa morte, é um negócio bem brutal. Aqui a cena continua e o Enéas tenta proteger o corpo do amigo. Só que Enéas também é gravemente ferido por uma pedra. Ele fica ali quase morrendo e morreria se não fosse porque ele, como o Aquiles, ele é filho de uma deusa com um mortal. Aqui o Enéas ele é filho da deusa Afrodite com um mortal. A deusa, vendo que o seu filho morreria, vem ao seu socorro. Só que como o Diomedes consegue ver os deuses, ele pega uma seta e consegue atingir a mão da deusa, que sai dali para tentar curar seu ferimento e pede ajuda a Apolo. Lembrando que o Apolo ele sempre vai estar lutando ao lado dos troianos, no caso o Enéas troiano. Apolo vem para socorrer o Enéas e o Diomedes, vendo o Apolo ali, tenta ferir o deus. Só que com Apolo é diferente. O Apolo diz a ele que não ouse, porque eles, mortais, não são da mesma raça dos deuses. E que ele não é louco de tentar alguma coisa contra o deus Apolo. Apolo então tira o Enéas dali e coloca uma espécie de simulacro, como se fosse um fantasma do Enéas, para que a luta continue. E leva o Enéas para ser tratado e curado. Chegando lá, no lugar do Olimpo, onde o Enéas vai ser curado, ele pede ao deus Ares que vá para a guerra, pelo lado troiano. O Ares então desce ao campo de batalha e, vendo aquilo, Diomedes consegue ver o deus Ares e pega uma lança e arremessa contra o deus Ares. Essa lança é guiada por Atena. Atena faz isso o tempo todo. Consegue guiar a lança que atinge o deus Ares no ventre. O deus Ares então fica indignado com aquilo, com aquela ousadia do humano, e vai até o Olimpo reclamar com Zeus. Zeus ele é bem sarcástico. Zeus olha para aquilo e diz que ele é detestável por aquele tipo de atitude. Mas mesmo assim, sendo filho dele, ele cura o deus Ares e a cena de guerra continua lá embaixo e é aí onde termina o canto. O canto 6 começa com a batalha em andamento e os gregos continuam na vantagem, matando vários troianos com Agamenon, com Ulisses, todos à frente. O Menelau ele vai matar um troiano chamado Agrasto. Esse Agrasto diz a ele que não o mate, poupe a vida dele,
que se ele fizer isso e levar para as naus, ele vai poder ganhar um grande resgate em ouro. E nisso, o irmão dele lá, o irmão do Menelau, Agamenon, vendo aquilo, se indigna. Parte para cima dele e diz que mate aquele troiano. E que nenhum dos troianos deve escapar ao seu destino. Inclusive que vão matar as crianças nos ventres da mãe deles. Vendo aquele andamento da guerra, Heleno, que é um dos filhos de Príamo, irmão de Heitor, o Príamo aqui, o rei Príamo, ele tem muitos filhos nessa história, e o Heleno é um sensitivo. Vendo aquilo, ele vai até o irmão, né, o Heitor, e diz a ele: meu irmão, vai à cidade e ordena a sua mãe que faça um sacrifício à deusa Atena. Deposite no templo, aos pés da deusa, suas melhores vestes e peça a ela que interceda para eliminar o grego, né, o Diomedes. O Heitor então vai à cidade e nessa hora tem início uma das passagens mais interessantes aqui do canto até agora. Uma das passagens mais humanas que tem até essa parte que eu já li. O Heitor chega na cidade, primeiro ele encontra a mãe dele. A mãe dele pede a ele que faça uma oração aos deuses. Ele diz que está impossibilitado por causa do estado dele. Ele está todo sujo de sangue e que não é digno fazer aquilo. Mas diz a sua mãe que pegue as suas melhores vestes, né, vestes bordadas a ouro, e vá ao templo de Atena e lá faça uma oração e peça a deusa para acabar com aquele grego, né, o Diomedes. A mãe dele obedece e vai fazer isso. E aí o Homero descreve esse ritual todo, né, lá no templo de Atenas, para no fim dizer que a deusa não ligou para isso, não ligou para o pedido lá dos troianos. Daí o Heitor vai até o palácio do irmão dele, né, do Alexandre, do Paris, para buscar ele de volta para a guerra. Chegando do palácio, o Paris está lá e começa a conversar com o Heitor. Heitor diz a ele que se arrume o mais rápido possível, que ele tem que voltar para a guerra que começou por causa dele. A Helena, vendo aquilo, ela se mete na cena e ela diz, ela se chama de cachorro, né, de cadela, por ter causado aquilo. Mas a gente vê que o cachorro aqui da história é o Alexandre, né? E ela reclama a sorte que teve, né, e que trouxe para a cidade. O Heitor conversa com ela e ela diz que é triste saber que o maior fardo vai ficar para o Heitor. E que talvez eles morram para que no futuro sirvam de canção para os homens que virão. Heitor então se despede e diz que vai em direção aos portões e que Alexandre, o Paris, tem que ir o mais rápido possível para alcançá-lo no caminho. Daí o Heitor vai para a casa dele, atrás da mulher dele, Andrômaca. Chegando lá, Andrômaca não está em casa, ela está nas muralhas olhando a guerra, junto com Príamo. Então ele parte para as muralhas e ao mesmo tempo ela desce das muralhas para ir para casa ao encontro dele. Quando chegam, os dois no meio do caminho se encontram e tem início aí uma das cenas mais bonitas, mais interessantes até agora da Ilíada. Eles dois se encontram no caminho, ela junto com a ama, né, que cria ali o bebê, e o Heitor todo armado para ir para a guerra. Ele chega perto dela e ela conversa com ele. Ela diz a ele que não vá à guerra, que o Aquiles já matou a família dela toda quando saqueou lá a cidade dela, matou o pai, matou a mãe, os irmãos, e que a única família que ela tem é o Heitor, e pede a ele que não vá. O Heitor então vai dizer algumas palavras que eu acredito que na época todo grego esperava ouvir de um herói, né? Que como dá a história. Que ele vai sim à guerra e que vai lutar nas primeiras fileiras para honrar a casa dele e a linhagem dele. Então Andrômaca, ela fica desesperada e ele tenta consolá-la. Ele diz a ela que vá para casa, mas antes ele pega o filho, o Astyanax. Vai tentar pegar o filho da ama e o menino chora. O menino fica assustado com aquela armadura reluzente e principalmente com o elmo, que tem aquela crina de cavalo em cima do elmo. O Heitor então pega o elmo, coloca no chão e vai pegar o filho e bota nos braços. Antes de terminar o canto, ele ainda faz uma oração aos deuses, pedindo que o Astyanax seja maior do que ele no futuro, que os deuses concedam essa graça. Só que a gente sabe qual é o futuro desse bebê, lá no finalzinho lá do canto. Bom, e o canto termina aqui. O canto 7 começa com o Heitor e o irmão dele, o Paris, atravessando as muralhas e chegando ao campo de batalha. E eles vão partindo para cima dos gregos e vão ferindo e vencendo vários gregos. E o Homero vai escrevendo aqui essas mortes. Chegando lá na frente,
eles vão com vigor novo na batalha. Vendo aquilo, Atenas vai ao campo de batalha. E o Apolo, percebendo que ela desceu à terra, também vai atrás dela. Chegando lá, o Apolo e ela se encontram perto de um carvalho, olhando a batalha. Apolo então propõe à deusa que aquilo tem que terminar, de alguma forma. E que a melhor forma seria através de um novo duelo. Que pegue o Heitor, que é o mais forte dos troianos, para lutar contra um campeão dos gregos. Atenas concorda com aquilo. Então o sensitivo, ele percebe aquilo e vai até o irmão dele. E diz a ele: Heitor, os deuses querem que você decida essa guerra através de um duelo, que não é chegada a sua hora de morrer ainda. O Heitor, ouvindo aquelas palavras, fica feliz e vai à frente do exército. Chegando lá, ele pede aos seus homens que se sentem, todos os troianos se sentem, e o Agamenon, vendo aquela cena, ordena também que os seus homens se sentem. Então o Heitor toma a palavra e propõe um duelo contra o campeão dos gregos. Só que tem início aí uma das cenas interessantes do que eu li até agora. Nenhum dos gregos se levanta. Eles ficam todos sentados. E o Menelau fica fúrio da vida, fica furioso com aquilo. Ele toma aquilo como um insulto. Então ele diz que ele vai partir para esse duelo e vai lutar contra o Heitor. O irmão dele, Agamenon, vendo que o Heitor é muito maior do que ele, muito mais guerreiro, diz a ele que ele é louco de fazer aquilo. Nem mesmo Aquiles teria essa coragem assim de bate-pronto, de partir para cima do Heitor daquele jeito. Que volte e vá se sentar com seus homens. E aí ele dá uma bronca geral do seu exército. Um ancião grego, né, que é o Nestor, ele fica furo da vida, ele também acha aquilo que é uma ofensa, nenhum dos homens ter se escalado, e ele dá uma bronca geral, dizendo que se fosse jovem, ele faria aquilo. Depois disso, a bronca tem um resultado, e 9 dos gregos se levantam, entre eles o Agamenon, o Ajax e o Ulisses. Então eles resolvem fazer um sorteio. Escrevem uma marca em pedras e colocam dentro de um elmo. Sacodem aquelas pedras e tiram a sorte. Quem tira a sorte é o Ajax. Ajax é tido como um dos mais nobres guerreiros. Para se ter uma ideia dos maiores, tem Aquiles, Ajax, Ulisses e Diomedes. São os 4 maiores aqui na batalha. O Ajax fica muito satisfeito com aquilo. Enquanto ele se veste para aquele duelo, ele pede aos homens que façam oração por ele e por Heitor, né? Eu acho essa parte interessante. E aí eles começam esse duelo. E o Ajax ele é muito forte. Ele descreve o escudo dele. O escudo é enorme, né? E o Ajax parte para cima do Heitor e parece estar tendo alguma vantagem. Ele golpeia e vai tendo vantagem em cima do Heitor. E a luta continua. Mas só que aí cai a noite. E os gregos eles não lutam à noite. Então eles decidem, né, os anciões de um lado e do outro, decidem pelo fim do duelo para que ele seja retomado no outro dia. Os dois concordam e aí eles trocam as armas como sinal de respeito e vai cada um para o seu lado. O Heitor vai para o lado dele e o Ajax também vai para o lado grego. Os gregos vão para junto das suas naus comer e descansar. E lá no palácio do Príamo, dentro da cidade de Troia, está tendo uma assembleia. Um dos homens culpa o Alexandre e diz a ele que ele tem que restituir a Helena, mandar a Helena de volta e mandar todos os tesouros que ele tem para acabar com aquela guerra. O Alexandre então toma a palavra e diz, né, o Paris: bom, eu mando todos os tesouros e ainda acrescento da minha fortuna, mas eu não mando a Helena. Lá do lado grego, né, no acampamento grego, o Agamenon e o Menelau, eles pensam em ter uma pausa para enterrar os mortos, porque eles começam a se preocupar com a quantidade de mortos e não está tendo um funeral digno. Voltando para a Assembleia do Palácio, o Príamo tem a mesma ideia. Bom, a gente devia propor aqui uma trégua para que os mortos sejam enterrados. Então ele manda um emissário, o emissário vai até lá, né, e ele propõe um acordo. Os gregos não aceitam, principalmente o Diomedes, diz que não tem acordo nenhum, que a guerra vai continuar, mas a trégua para enterrar os mortos, ela é aceita. E aí o canto termina com os gregos, né, no outro dia, pegando seus mortos e levando para ser cremados, construindo uma enorme muralha para proteger as naus e um túmulo. Do lado troiano, os troianos também pegam seus mortos para serem cremados. E lá do Olimpo, os deuses veem aquele trabalho dos gregos, a grande muralha, e ficam impressionados.
menos o Poseidon. O Poseidon fica indignado com aquela muralha, porque foi Poseidon quem construiu as muralhas de Troia. E vai reclamar com Zeus. Zeus sarcástico diz a ele que deixe de ciumeira, porque quando os gregos saem dali, ele pode destruir aquela muralha. E aí termina o canto dessa forma. O canto 7 começa com um novo dia. E aí esse canto 7 ele vai mostrar o poder de Zeus. Zeus vai ao Olimpo, convoca os deuses e diz que nenhum deles vai se meter naquela guerra, que ele vai tomar a decisão que ele quiser e que ele é o mais forte dos deuses. E aí ele fala que se colocasse uma corrente de ouro e todos os deuses tentassem puxá-lo, na hora que ele quisesse puxar, ele ergueria todos os deuses e nenhum deles poderia fazer nada. Os deuses então se calam, menos Atena. Atena pergunta se não pode, pelo menos, aconselhar aos gregos. Lá no campo de batalha, a batalha reinicia e o Nestor, que é o ancião dos gregos, ele pega o Diomedes no carro de batalha e vão tentar atingir o Heitor. Lançam uma nova lança que vai atingir o cocheiro do Heitor. Enquanto isso, o Zeus pega sua balança e desce até um monte e de lá fica olhando o campo de batalha. E aí ele pesa a sorte dos dois lados. A balança pesa mais para o lado dos gregos, né, dos aqueus, que vão perder a vantagem naquele dia. Então o Heitor ele vai partir para a batalha e Zeus manda um sinal. Ele lança um raio em cima dos gregos. Os gregos percebem aquilo como sinal. E o Heitor também percebe aquele sinal e fica com um ânimo muito forte. E aí ele parte matando vários e vários gregos. E o Homero vai escrevendo aqui essa parte da guerra também. O Heitor vai derrubando um a um, imparável. E os gregos começam a se assustar com aquilo. Heitor, então, diz que vai partir até o acampamento dos gregos, vai transpor aquele muro e vai chegar até as naus e tocar fogo naquelas naus. Então Heitor parte e vão derrubando vários gregos. Um dos irmãos do Ajax, ele tenta acertar o Heitor, mas não consegue. Então o Heitor pega uma pedra e fere gravemente esse irmão do Ajax, que é levado de volta para as naus. E os Zeus continuam ajudando os troianos no avanço. Os troianos vão matando vários gregos e os gregos, vendo aquilo, recuam. Nesse recuo estratégico que eles tentam voltar para Naus, muitos deles são mortos. E aí as deusas, a Hera e a Atena, vendo aquilo lá do Olimpo, elas decidem desobedecer aos Zeus e se preparam numa carruagem para descer à guerra. Zeus vê aquilo e ordena a deusa Íris que vá lá e diga a elas duas que se elas ousarem se meter na guerra, elas vão receber ferimentos tão graves que vai demorar muitos anos, talvez décadas, para se recuperar desses ferimentos. As duas então desistem, voltam para o trono lá no Olimpo e ficam sentadas como se nada tivesse acontecido. E aí Zeus vai até o Olimpo e chegando lá, ele é sarcástico, ele fala se os deuses não vão se meter. Todos ficam calados, menos a Hera. A Hera fica indignada com esse sarcasmo de Zeus e Zeus diz a ela que não vai fazer nada, que ele vai decidir aquilo. Daí, lá no campo de batalha, anoitece novamente. O Heitor, vendo que anoiteceu, ele manda que os homens dessa vez não acampem dentro da cidade. Eles acampem em uma planície, façam muitas fogueiras, porque ele sente que a vitória está perto. E aí ele vai, ordena que façam banquetes, tragam muito vinho e faz uma espécie de festinha, uma festa ali naquele acampamento, né? Tamanha era a confiança que ele estava naquele momento. Do lado dos gregos, eles voltam para o seu acampamento perto das naus para tentar se curar das feridas. E aí o canto termina assim, os troianos fazendo uma oração, pedindo pelos deuses, que veem aquilo e ignoram aquela oração. O canto 9 começa com os gregos em assembleia. Os gregos reclamando a sua sorte de ter perdido muitos homens. Então o ancião Nestor, ele toma a palavra nessa assembleia e diz que o que o Agamenon fez foi um erro terrível. Ter ofendido Aquiles e que aquilo só está acontecendo porque o Aquiles não está na batalha. Agamenon reconhece que errou e tem uma decisão. Ele promete restituir o Aquiles. Ele anuncia uma longa lista de coisas que ele vai mandar para o Aquiles, incluindo muito ouro, o que ele puder saquear da cidade, que ele vai encher as naves dele de ouro, de riquezas. Anuncia várias mulheres. Ele diz que pode escolher 20 das mulheres que ele tiver lá em Troia, das mais bonitas, tirando Helena. E ele promete uma das próprias filhas. Aqui a gente vê o papel que a mulher tinha nessa sociedade, né?
ela era como uma mercadoria, aqui, pelo menos aqui nos cantos da Ilíada. Promete ouro, promete riquezas, promete o governo de 7 cidades, se o Aquiles voltar para a guerra e esquecer o ódio que ele tem ali no seu coração, né? A cólera que ele está guardando. Ele também promete a Briseida, que foi o motivo que o Aquiles se retirou da guerra. Para quem não lembra, lá no canto 1, a Briseida tinha sido um espólio, né? Um prêmio que o Aquiles pegou de um saque de uma cidade. O Agamenon teve que devolver o espólio dele à Criseida, filha do sacerdote, do Crises, e aí devolveu ela de volta para o templo de Apolo. Com isso, Agamenon ficou com raiva e disse que alguns dos gregos também tinham que perder. Mandou 2 homens lá tomarem do Aquiles a Briseida. Ele promete restituir o Aquiles e mandar de volta a Briseida e diz que nunca tocou nela. E aí ele manda 3 emissários, entre eles o Ajax e o Ulisses. Eles chegam lá na tenda do Aquiles. O Aquiles está tocando uma lira, sentado, né, à beira do fogo, tocando uma lira. Ele fica muito alegre de ver aqueles homens, ordena que sentem, manda servir carne e vinho para eles. Aí o Ulisses toma a palavra e vai falar. Ele anuncia aquela lista de coisas, incluindo várias mulheres, muito ouro, tudo que ele pudesse tirar de Troia, a própria filha dele, 7 cidades, o governo de 7 cidades. O Aquiles ouve tudo aquilo e depois toma a palavra. O Aquiles fala de uma forma muito resoluta, assim, muito decidida, que nenhuma daquelas riquezas lhe interessa e que não vê sentido nenhum em voltar para aquela guerra para recuperar uma mulher, quando eles, o Aquiles, perdeu uma mulher tomada dos seus próprios companheiros e que não voltará à guerra. Daí, um ancião que tinha criado o Aquiles toma a palavra e vai contar da mocidade dele, de como ele venceu um guerreiro muito forte. E ele faz uma digressão muito longa aqui nesse canto. Termina por convocar o Aquiles a voltar para a guerra e esquecer aquela cólera, aquele ódio no coração. O Aquiles diz a ele que ele também não tem obrigação nenhuma de estar naquela guerra e que pela manhã voltarão para a terra deles. Ele vai pegar suas naus e vai voltar. E convida esse ancião a dormir lá e voltar com ele de manhã. O ancião então aceita. Então o Ajax, vendo aquilo, diz que foi perda de tempo, perderam tempo ali, e retorna para a assembleia onde estavam lá os gregos. Chegando lá, ele anuncia ao Menelau e ao irmão dele, né, o Agamenon, que aquilo não vai acontecer, que o Aquiles não vai voltar e que nada ele aceitou. Então eles deliberam lá e resolvem montar ali de manhã, rearrumar seu exército, seus carros e continuar a guerra. E o canto termina aí. Bom, gente, esse foi o resumo dos cantos 5 ao 9 aqui da Ilíada. No próximo vídeo a gente vai do canto 10 ao 13. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, dê seu like aqui nesse vídeo que vai me ajudar bastante. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.